Um predador lendário que caminhou pela Terra há milhares de anos desapareceu com a última era do gelo. Ou será que não? Relatos intrigantes, descobertas científicas recentes e mitos ancestrais sugerem que essa criatura magnífica pode não estar tão extinta quanto pensamos. Estaria o lobo terrível dominando algum ecossistema distante da civilização? Este é o Ordinário e hoje vamos explorar os caminhos e mitos sobre o possível retorno do lobo terrível. Se você é fascinado por mistérios da natureza e histórias que desafiam a ciência, já deixe seu like e considere se inscrever no canal. Seu like e inscrição são gratuitos e ainda ajuda muito nosso trabalho por aqui. Deixe seu like e vamos nessa! Américas do Norte e do Sul há aproximadamente 10 mil anos. O lobo terrível, ou Canis gyrus, foi um dos maiores e mais formidáveis predadores do seu tempo. Com mandíbulas poderosas e um porte impressionante, ele reinava absoluto nas vastas planícies geladas. Mas a mudança climática e a competição por recursos levaram à sua extinção. Pelo menos é o que a ciência nos diz. Nos últimos anos, porém, avistamentos misteriosos, lendas indígenas e avanços na genética ressuscitaram a discussão sobre a possível existência ou retorno dessa espécie icônica. Será que o lobo terrível ainda caminha entre nós, escondido nas florestas remotas ou nas montanhas inexploradas? O lobo terrível habitou as Américas durante o Pleistoceno, coexistindo com outros gigantes como os mamutes e tigres dente de sabre. Maior e mais robusto que o lobo cinzento moderno, pesava em média de 70 a 80 quilos, porém em seu ápice chegava a 95 quilos. Possuía mandíbulas mais largas e fortes, capazes de esmagar ossos. Fósseis de lobos terríveis foram encontrados em abundância nos famosos Poços de Piche de La Brea, na Califórnia, onde centenas de indivíduos pereceram presos no asfalto natural. Essas descobertas nos forneceram uma visão detalhada de sua anatomia e estilo de vida, provando que esse canídeo era um predador de alto nível, capaz de trabalhar em grupos e prosperar em seu tempo. Extinção ou adaptação? Acredita-se que o lobo terrível tenha sido extinto há cerca de 10 mil a 13 mil anos, possivelmente devido a mudanças climáticas que afetaram suas presas naturais e habitat, além da competição com lobos menores e mais adaptáveis. Mas algumas teorias sugerem que pequenos grupos podem ter sobrevivido em áreas isoladas, evoluindo de forma diferente ou mantendo características primitivas. Se isso realmente for verdade, estamos falando de centenas e milhares de anos. Será que essas populações poderiam ter chegado aos dias de hoje sem serem detectadas pela modernidade? Avistamentos misteriosos. Ao longo dos séculos, há relatos esporádicos de criaturas semelhantes a grandes lobos em regiões remotas. Na América do Norte, por exemplo, caçadores e moradores de áreas rurais no Canadá e Alasca ocasionalmente narram encontros com lobos de tamanho anormal, maiores do que qualquer lobo conhecido. Em 2019, um fazendeiro em Montana abateu um canídeo que não correspondia a nenhuma espécie identificada. As autoridades coletaram amostras para análise genética, mas os resultados foram inconclusivos. Na América do Sul, outro local que esses animais prosperaram em um passado distante, nas florestas andinas, lendas indígenas falam de um lobo fantasma que vaga pelas montanhas evitando contato humano. Tal lobo seria enorme e muito mais feroz, por isso alguns acreditam que seja um remanescente de espécies pré-históricas. Entusiastas da vida selvagem se arriscam em trilhas e acampamentos improvisados para tentar identificar o tal lobo fantasma, apesar de nenhuma prova fotográfica comprovar a existência de tal criatura pré-histórica. Muitos retornam das florestas alegando que ela é lar de um lobisomem, pois ouviram uivos e rosnados e com medo deixavam o local.
Um vídeo muito conhecido que mostra um lobo enorme correndo atrás de um cachorro, que aparenta ser um pastor alemão, reforça o imaginário onde muitos alegam se tratar de um lobo terrível capturado por câmeras. A ciência. Recentemente, avanços em DNA antigo permitiram que cientistas sequenciassem o genoma do lobo terrível. Em 2021, um estudo publicado na revista Nature revelou que, surpreendentemente, o lobo terrível não era tão intimamente relacionado ao lobo cinzento como se pensava. Essa descoberta indica que o lobo terrível pertencia a um ramo evolutivo distinto, sem cruzamento significativo com outras espécies de lobos modernos. Sua pelagem provavelmente era majoritariamente marrom, o que lembrava em aspecto a pelagem de uma raposa, por exemplo. Isso levanta questões como se eles poderiam ter sobrevivido ou se adaptado sem deixar traços genéticos nas populações atuais. Com a crescente discussão sobre a suposta adaptação e uma irreal extinção, a ideia de trazer espécies extintas de volta à vida através de engenharia genética ganhou força entre alguns cientistas. Para isso, temos a chamada viabilidade genética, já que o genoma sequenciado abre portas para a possibilidade de clonar o lobo terrível ou criar um híbrido com espécies próximas. Empresas de biotecnologia estão explorando técnicas de edição genética para inserir genes de espécies extintas em embriões de espécies atuais. Na teoria, isso realmente seria possível e só não foi realizada na prática, ao menos não de forma divulgada, pela ética que impactaria no cenário científico atual. Há debates intensos sobre as implicações éticas e ecológicas de reintroduzir uma espécie predadora em ecossistemas modernos. Como isso afetaria as espécies existentes e o equilíbrio ambiental? Bem, trazer um animal assim de volta à vida e mantê-lo em cativeiro poderia gerar protestos e outros discursos ainda maiores. Mitos e lendas ancestrais. Culturas nativas americanas possuem histórias que remetem a grandes lobos ou espíritos caninos. Vejamos algumas delas para tentar identificar o que é mito e o que teria um fundo de realidade. O Warhila. Nas lendas dos povos Inuit, o Warhila é um lobo gigante que habita as regiões árticas, conhecido por sua força e inteligência sobrenatural. Descrito como um lobo branco de tamanho descomunal, é visto como um protetor das terras sagradas. Bem, segundo a ciência, dificilmente um lobo terrível teria um pelo totalmente branco, a não ser que a sua adaptação no Ártico fosse uma transição de cor em sua pelagem, como é o caso da raposa do Ártico, que durante o inverno possui pelos brancos para se camuflar na neve e sobreviver aos predadores, e nas outras estações se torna um animal totalmente diferente, com pelagem escura, voltando a se camuflar em um ambiente que muda junto com a estação. Dessa forma, a raposa se mescla às diferentes paisagens, mudando sua tonalidade de coloração nos pelos. O lobo terrível poderia manter esse sistema de evolução e prosperar ali, além de viver como parte do folclore da população local. Porém, como a raposa do Ártico foi catalogada pela ciência, provavelmente esse lobo também já teria sido observado pela modernidade. O Tchuncawaraquim, um misterioso animal mencionado em histórias dos povos indígenas das grandes planícies de Montana, na região do Vale do Rio Madison, Estados Unidos, e em diários de colonizadores, descrito como um grande canídeo de aparência estranha, com uma corcunda nas costas e um uivo aterrorizante que roubavam os cães e crianças para se alimentar. Essas lendas alimentam a especulação de que remanescentes do lobo terrível possam ter sobrevivido até tempos mais recentes, se escondendo nas vastas e inexploradas regiões selvagens. Os diários dos colonos brancos registram o medo que alguns deles tiveram ao se deparar com a criatura do folclore indígena local. Então, levando em consideração que duas fontes diferentes descrevem a mesma criatura na mesma região, talvez sim esse animal pudesse ser um remanescente do lobo terrível. Porém, com a expansão humana e modernidade, esses animais poderiam ter sido abatidos. Ou não, afinal a região de Montana tem muitos relatos sobre lobisomens.
Quem sabe não estão confundindo um animal pré-histórico que nos intimidaria profundamente com uma criatura sobrenatural. O encontro na Serra Nevada. Em 2019, um grupo de biólogos realizando estudos de campo na Serra Nevada, Califórnia, capturou imagens de um grande canídeo. O animal apresentava características atípicas, porte maior, crânio mais robusto e pelagem distinta nas patas. As imagens foram enviadas para especialistas que ficaram intrigados. Uma equipe foi organizada para tentar localizar e estudar o animal, mas após meses de busca não conseguiram encontrá-lo novamente. Amostras de pelos encontrados próximos aos locais foram analisadas geneticamente. Os resultados mostraram marcadores genéticos não identificados em lobos modernos. E isso levou à hipótese de que poderia existir uma população sobrevivente ou híbridos com características ancestrais. Entusiastas sugerem que em áreas isoladas, cruzamentos entre espécies podem ter preservado genes antigos que se mantiveram até os dias atuais. Mas claro, algumas explicações de cientistas céticos também se evidenciaram. São elas: híbridos naturais. Bem, é possível que cruzamentos entre lobos, coiotes e cães selvagens tenha gerado indivíduos com características incomuns. Erros de análise, contaminação de amostras ou erros técnicos podem levar a conclusões equivocadas. E exagero midiático. A busca por histórias sensacionais pode distorcer os fatos e alimentar mitos sem fundamento. Além dos dados científicos, há inúmeros relatos de pessoas que afirmam terem visto criaturas que correspondem à descrição do lobo terrível. Caçadores experientes relatam encontros com lobos de tamanho excepcional, com comportamento diferente dos lobos conhecidos, que os fizeram paralisar de medo ao ponto de não conseguir puxar o gatilho. O retorno do lobo terrível é um tema que fascina e provoca debates apaixonados. Sejam relatos de avistamento misteriosos, avanços na genética ou lendas ancestrais, a ideia de que uma criatura pré-histórica possa caminhar novamente entre nós é ao mesmo tempo emocionante e inquietante. Mas afinal, o lobo terrível realmente voltou? Ou estamos interpretando sinais e evidências de forma a alimentar nosso desejo por mistérios e maravilhas antigas? Deixe sua opinião nos comentários e por favor não saia desse vídeo sem deixar seu like, se inscrever no canal para nos ajudar a chegar a 500 mil inscritos e muito obrigado por assistir. Fui!